Olá, pessoal! Nós estamos aqui em mais um sábado, reunidas com o desafio de fazer um IboaCast Mulher ao vivo. Olha, eu confesso que não tem como a gente não ficar um pouquinho nervoso, né? Nervosa. Mas estamos aqui preparadas para passar um tempo com vocês agora pela manhã e um tempo em que a gente quer, ao mesmo tempo, nos divertir e falar de assuntos muito sérios. Eu sou Graziela Nunes, coordenadora de mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água, e eu tô com ela. Quem é ela? Sinara May, staff da Coordenação de Mulheres da IBOA, Igreja Batista do Olho d'Água. Como todos vocês sabem, homens e mulheres, porque a gente não tem só mulher assistindo o IboaCast Mulher. Nós já temos comprovações verídicas de que os homens estão extremamente antenados, até para conduzir as suas mulheres. Olha só, então nós estamos vindo aí de 4 encontros, esse é o nosso 5º encontro, que está encerrando essa primeira temporada, mas nós estamos aqui com essas mulheres maravilhosas que estiveram conosco, trazendo temas extremamente relevantes ao longo dessas 4 semanas em que nós estivemos juntas. Sinara, quem são elas? São as nossas convidadas, Valéria Araúz, Adassa Melo, Vera Pires e Gilcilenha. Sejam bem-vindas a mais um encontro conosco e que seja gratificante esse encontro, que essa mesa redonda possa frutificar nos nossos corações principalmente e em todos aqueles que estão agora participando juntamente conosco. Eu quero dizer a vocês, na verdade eu quero dar um pequeno testemunho. Até falava sobre isso ontem, que há 4 semanas a minha vida mudou. Engraçado que os temas que são falados aqui, são falados por essas mulheres o tempo inteiro, eles são temas do nosso dia a dia, né? Da nossa rotina. Mas é incrível como agora eu tenho uma patrulha, né? Daniel Filho, que está nos assistindo aí agora, o meu esposo querido, ele agora eu não posso mais reclamar de nada em casa. Eu não posso mais, eu não posso me dar o luxo de reclamar, sabe por quê? Porque quando eu vou reclamando, ele diz, irmã, vigia. Olha a cultura da murmuração. Aí quando eu quero reclamar da louça que tá suja na pia, aí ele vem, irmã, vigia. A Daça disse, que peso terá isso na eternidade? Entendeu? E aí agora eu tô, ao mesmo tempo que eu tô com muita clareza de temas tão maravilhosos, eu tô presa agora nesse... O que é que tu acha, Vera? Que loucura é? Mas eu quero começar aí por essa cultura da murmuração, porque, e Daniel, tá por ouvido, então vai para o ensaio do louvor. Mas olha só, a gente falou aí sobre a cultura da murmuração. Um dos conceitos de murmuração é rumor infundado, reclamação sem razão. Mas durante todo esse tempo, depois que eu ouvi Valéria, eu também comecei a me questionar. E aí eu vou iniciar aqui com uma pergunta que é minha, inclusive, porque é uma angústia minha. Depois a gente vai para as perguntas de quem está mandando perguntas, as meninas aqui, Sinara tem outras perguntas, a gente vai interagindo aqui, porque quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Será que toda murmuração é sem razão? Ou não há razão para murmurar? Porque às vezes a gente, Eval, tu trouxe esse tema, né, da cultura da murmuração. Mas aí eu fiquei pensando ao longo desses dias que eu passei por essas provações lá com Daniel Patrulha, e aí eu fiquei pensando, realmente toda murmuração é sem sentido? Toda murmuração é sem razão? Como é que é isso? Vamos esmiuçar melhor aquilo que a gente começou lá atrás. Sim, Pronto. Ai, meu Deus. Não, mas vamos pensar o seguinte. Lá quando a gente conversou, a gente fez uma gradação. Né? A gente viu que o ser humano ele não pode, ele não tem como a gente viver sem queixa. Né? A gente vive num mundo caído, as coisas acontecem diferente daquilo que a gente deseja. E, inclusive, a gente vê o salmista reclamando com Deus, né? Se queixando com Deus. Então, você tem a diferença da queixa e da murmuração. Como um paralelo, né? A gente tem um versículo que diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, a ira é até um atributo comunicado de Deus. Deus se ira, nós também nos iramos. Então, fazendo esse paralelo,
a gente vive num mundo que nos incomoda, a gente é alfinetado o tempo todo e também as coisas não acontecem de acordo com aquilo que nós esperamos. Então, não é errado a gente se queixar, não é errado a gente reclamar. Lembra que a gente fez a diferença? Agora, murmuração é sim pecado. É você ficar recorrentemente se queixando para a pessoa errada, na situação errada. Você não busca resolver o problema, né? Então, retomando tudo que a gente já falou, né? Você não quer resolver, você quer só falar, né? É esse blá, blá, blá que irrita. Você se irrita, irrita o outro, então você está causando, prejudicando a santidade, né? A sua e a do próximo. Então, sim, murmuração tira isso da vida. Tá, então tudo bem, tira isso da vida. Mas como é então que eu posso, de repente, fazer uma reclamação positiva? O que seria uma reclamação positiva? É você saber se comunicar da forma correta, né? Lembra que o exemplo que eu dei, eu estou me sentindo num ambiente frio, eu vou à pessoa correta, que é quem tem o controle do ar-condicionado, e peço se, por favor, ele pode alterar. Então, isso é diferente de eu chegar. Sinara, você viu como tá frio aqui hoje? Nossa, eu não aguento mais aqui, eu devia ter trazido um casaco. Nossa, esse lugar tá frio. Esse lugar. Então, viu como é? Um eu resolvo, é ação. O outro é passivo. Eu só quero me colocar no lugar de vítima reclamando. Então tá muito no resolver, né? Sim. Tá muito na Atitude, questão né? de, na Preste ação. atenção, a pessoa murmuradora, por que que ela é insuportável? Justamente porque ela não resolve, ela não age. Ela se coloca no lugar de vítima, numa atitude passiva, que o discurso fica ali da boca para fora, né? Então, é ruim conviver com uma pessoa assim. E deve ser terrível ser uma pessoa assim, né? Que, inclusive, às vezes a pessoa que murmura, quando tem o problema resolvido, ela vai imediatamente buscar outro ponto para reclamar, para cair na murmuração. A gente deu o exemplo lá do povo A do linha Egito, da né? murmuração com o pessimismo é uma linha tênue ou não? Ou são duas coisas distintas? Porque às vezes a gente chega numa casa, ou num lugar, ou próximo a alguém, e aí tu diz assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Aí a pessoa, mas não é maior do que a minha. Aí começa a reclamar. Sim. Aí começa uma, Sim, né, gente. um jogo, uma disputa, tipo, a tua é menor e a minha é maior, enfim. E acaba que muitas vezes entra por um pessimismo e a pessoa começa ali, se tu der corda, começa a reclamar, reclamar, reclamar. A linha da murmuração para o pessimismo é tênue ou são Não, distintas? acho que um vai dando resultado no outro. Porque tudo isso é fruto de um coração desalinhado, né? Um coração pesado, um coração comprometido com... Cheio de sentimentos tóxicos, né? E ele vai guardando aí fica o ressentimento, né? Que é ressentir, reviver de novo aquela situação várias vezes. Eu não resolvo. Então, teve um problema e eu perdoei alguém fez algo, né? Mas aí eu não perdoo de verdade porque fica o ressentimento dentro do meu coração. Aquele sentimento, ele tá lá, latente. Aí ele vem ressentir, ele volta de novo, eu vomito de novo isso, né? Aí eu não resolvo. Não resolvo porque eu não quero resolver. Então, o murmurador é isso, ele não quer resolver, ele não se desapega. Isso. E isso fica alimentando o coração, sentimentos tóxicos, que acaba direcionando a sua vida. Aí as decisões da sua vida vão sendo tomadas por esse sentimento. Viu Você que pensa que está é uma dirigindo, ladeira É uma abaixo? ladeira. pensa que de está diabetes dirigindo a que sua vai- vida, né? E quem está dirigindo a sua vida são exatamente esses sentimentos. Não, e aí isso vai dando problema na sua vida pessoal, porque você fica com o coração pesado, uma ilusão de controle. A gente não assume o controle pelas coisas que nós temos controle, né? Que são o nosso corpo, Sim. nossos pensamentos, Sim. e quer controlar o entorno, o outro. Vai ter problema no casamento Sim. e, por último, prejudica a nossa santidade. Certo, então já puxou o gancho para a santidade, que é algo que eu gostaria de trazer, né, novamente, né? Nós tivemos temas murmuração, família, e entra tudo como guardar o coração em santidade. E aí entra, Valéria, então deu um exemplo sobre um fato externo ao nosso lar, aos nossos lares, mas às vezes esse murmurar, né, e essa razão de murmurar, às vezes nós não aceitamos muito bem não ter razão para murmurar, dentro de casa ou falar, ou achamos que temos razão para falar e recorrentemente repetir as mesmas coisas. E aí a gente vai lá para a questão, porque isso afeta a santidade, né? E antes de fazer a pergunta, que é direcionada a Gil,
eu gostaria de que você falasse, só retomasse um pouquinho sobre aquilo que nós falamos sobre santidade e o que é ser santo, para que eu possa, então, fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, né, para nós aqui aprendermos e para você que está nos ouvindo nessa manhã. Tá certo. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo nesse momento. Né? Bom dia a essas mulheres de Deus, né? Que nós temos aqui, que eu sou muito abençoada por cada uma de vocês. Retomar sobre a santidade, falar sobre a santidade, tratar dos aspectos da santidade, foi uma conversa muito boa, né? Uma conversa longa que teria caminhado mais, né? Dava para uns 3, 4 programas. Todos os temas aí Dava. pra Isso, a gente retoma os conceitos básicos de santidade, né? Que é sobre o ser separado e sobre o processo que nós temos na santidade durante toda a nossa caminhada e vida cristã. Dentro de um processo de humanidade, mas de um processo que ele também é sobrenatural, porque é a ação direta de Deus, através do seu Santo Espírito em nossos corações. Então, esse é um princípio que vai influenciar nas minhas ações, né, no meu coração, no que se refere a murmurar ou não nas escolhas que eu faço, porque à medida em que eu cresço em santidade e que essa maturidade ela vai avançando, que requer tempo, estudo, dedicação e principalmente que nós falamos obediência, né, naturalmente as minhas atitudes no que se referem a reclamar, murmurar, ou, sabe, criar um ambiente que é nocivo para mim, para aqueles que estão junto, que aí atinge diretamente a família, né? Porque uma esposa e mãe murmuradora é muito ruim, né? Causa danos, às vezes, que percorrem a vida inteira de um filho, de uma filha, porque o ambiente é pesado, porque o lar é um lugar, exato, sim, porque o lar ele é um lugar que você deve querer voltar. Você sai para trabalhar, sai para a escola, você quer estar no seu lar, né? E quando esse processo de santificação, ele entra naqueles ciclos, né? E ele não segue um caminho de crescimento, mas ele vai retornando e vai voltando por conta de escolhas erradas e de equívocos, ou da não alimentação do espírito, que aprendemos também, né? Naquele podcast que o espírito, quando ele não é alimentado, a carne é alimentada, não tem um campo neutro, um espaço ali que diga, não, eu não estou alimentando o espírito, mas está tudo tranquilo, porque a reserva que eu tenho, né, é suficiente. Não temos isso. Então, se o espírito não está sendo alimentado, a carne está sendo. Se a carne está sendo, nós vamos refletir o que nós estamos nos alimentando. Então, um reflexo da carne aí vai percorrer todos os outros temas e desequilibrar o ambiente familiar. Então, Gil, pensando, você falou sobre humanidade, né? Nós nunca, nessa matéria, né, fomos sempre tendenciosos né, a errar, a pecar, a nos orgulhar, né? Sim. Disso. E às vezes até o próprio conhecimento, até esse processo de santificação, ele, de repente, Mais um. Tudo que é ao vivo, uma hora cai e aí a gente volta. Não desistamos de nós mesmas. Mas Gil estava aqui falando, a gente parou aonde, Gil, nossa conversa? Estávamos falando sobre, a Sinara estava perguntando a respeito do egoísmo, né? Do orgulho, Sim. e eu estava tratando ali da matriz do pecado. Tá ligado mais ali para uma área da teologia que a gente chama de amartiologia, que vai tratar sobre essa raiz.
Porque se não tivermos cuidado de sempre voltar para a raiz, que é o coração, que é essa zona que nós precisamos cuidar bem, nós vamos estar refletindo comportamentos distorcidos daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, daquilo que é o processo de santidade, de crescimento, de fato, com humildade, na palavra do Senhor, em obediência, e vamos ficar colocando justificativas outras para um comportamento distorcido daquilo que o Senhor quer para nós. Então, por isso que sempre quando que falarmos sobre esse coração, sobre o orgulho, eu tenho orgulho de ser super crente. Irmão, você está precedendo uma queda. Na Não é verdade, isso? né, Gil, quanto mais o homem se aproxima de Deus, quanto mais perto de Deus nós estamos, que tem a ver com essa questão da relação da Perfeito. santidade, mais pecador a gente se sente. Exatamente. Então, não É tem, mesmo. não tem Exatamente. espaço Olha para Paulo, né? pro orgulho, né? Mas nós enxergamos as nossas misérias. Nós, né? exatamente, isso aí, mais perto da luz estamos, e a Uhum. luz clareia e vai mostrar a Isso. nossa condição, e mais dependente de Deus nós nos tornamos, né? Então, esse caminho da santidade, né, Sinara, ele vai nos distanciando, inclusive, dessa questão do orgulho. Por isso que é o que a gente realça, que a Gil traz. Esse é um processo que a gente precisa Isso. cultivar. Isso. E tem que ter disciplina, né, Gil? Uhum. Lembra que você falou na semana passada dessa questão da Da disciplina. disciplina. Ela é Da busca necessária. constante que a gente precisa estar todos os dias, a gente está ali molhando, regando, Isso. cuidando desse coração, porque ele é a nossa essência. Exatamente. É a nossa consciência mais profunda, é o nosso interior, né? Então, Isso. a partir desse processo de santidade, a gente, além de crescer, ontem nós falávamos na vigília, que Deus, ele não usa crianças na fé, não é que ele usa meninos na fé. Então, a gente precisa avançar, tem que sair do leitinho. Sim. No sentido de Crescer maturidade, no né? sentido de maturidade. Nós precisamos criar músculos espirituais, Maturidade. né? Tem que evoluir nesse processo. Tem a ver com o espírito. Interessante essa Só- ideia de músculo. Sim, Essa, Uma de coisa músculo. interessante é que às vezes a pessoa tem uma confusão de termos, que o que a gente chama de orgulho, na verdade, é alegria. E aí fazer esse contraponto que eu acho que Sim, é saudável. Muito bom, viu, Valéria? Sim, Se Valéria. alegrar dos seus processos. Isso. Sim. Não, Isso. poxa, eu consegui Das ver a suas Bíblia sem conquistas. falha na última semana, no último mês. Isso não é orgulho. Isso é você estar feliz Muito de bom. você estar no processo de crescimento, de você Isso. reconhecer que Deus está ali mudando. Muito Poxa, bom. hoje eu agi sem reclamar, né? Hoje eu agi de uma forma Perfeito. santa que em outro tempo teria dado patada em todo mundo. patada. Né? Então você se alegrar disso, não é se Felicidade, orgulhar disso. Porque às vezes a gente confunde, não, meu orgulho, porque é o que seria orgulho bom, mas é você se alegrar com o Eu seu vejo, progresso, eu vejo com a sua orgulho conquista. quando a gente acha que por sermos cristãs somos melhores do que o outro. Exato. Né? O Aí eu orgulho- vejo Isa, o era- orgulho nesse Perfeito, era isso que eu ia ponto. colocar, E o Grazi. orgulho tem a ver com a comparação, né, Isso, Gil? A isso. comparação de mim com outro. Porque a verdadeira comparação legal que você traz do orgulho, a questão da alegria, é essa comparação conosco mesmo. E Do essa avanço, condição, do avanço, nos, né, nos da conquista. reconhecermos numa condição de miseráveis, daqueles que de fato somos pecadores diante do Senhor e remidos por pura graça de Deus, nós precisamos equilibrar isto para que até quem está nos assistindo agora, não é a ideia de você nutrir algum complexo de inferioridade ou de achar que nada é bom, que você poderia, Nunca né? é suficiente. Nunca é né? suficiente, não é isso, não é sobre isso. É reconhecer que você é carne, reconhecer a sua humanidade, reconhecer que você está num processo, mas se alegrar. E a Bíblia fala que nós precisamos nos alegrar e nos alegrar uns com os outros. E a Bíblia diz, não é só para você a alegria não é só para ser sua, porque aí a linha é muito tênue entre aquilo que eu acho que eu estou conseguindo, que é bom, e que eu consigo e o outro não. Aí quando eu começo, por isso que o exame ao coração, voltar ao coração sempre. O exame ao coração é muito importante, porque você está aqui, você está conseguindo, isso precisa ser valorizado por você, porque é o teu processo, você precisa respeitar isso, é importante.
é humano, porque você é ser humano, você é carne, você lida com muitas tensões e desafios todos os dias. Às vezes você está aqui, a gente até brinca dizendo, nossa, eu acordei hoje, não, aí começa, vem um distrator, vem uma situação externa, é o marido que não acorda bem, é o filho, né? E isso rebenta com a gente. Tá tudo sempre girando em torno de nós, né, de nós mesmos, nós mesmos nos relacionando com o outro. E a Daça falou algo quando ela esteve aqui, que eu parei e pensei assim, ela falou, não existe lugar melhor, né, para você exercer o seu cristianismo, a sua fé, do que o casamento, né? Sim. Dentro de casa, Sim. aquela relação a dois ali. E aí, quando a gente vai fazendo, que assim, para quem está nos assistindo, ainda não tinha assistido nenhum episódio, nós convidamos essas mulheres para estar conosco, mas foram elas que, inspiradas por Deus, que ficaram incumbidas de trazer um tema. E é tão interessante, né, Sinara? Porque, assim, coisa de Deus mesmo, cuidado, porque cada uma trouxe um tema, sem se conversar, e esses temas se complementam, se casam, né? Porque Deus, ele é assim, ele vai construindo ali a coxa de retalho. E assim, isso ficou muito claro para mim, que realmente, às vezes, depois que eu escutei essa frase vinda de Hadassah, é um lugar, a casa, nosso casamento, é um lugar de verdadeiro teste para isso, né? Teste da Família, santidade. né? Teste Família. do coração. Mas que Teste, formação. né? É Formação. uma formação mesmo, é verdade. A gente tende a achar que porque a gente tem muita intimidade dentro de casa, a gente pode tratar as pessoas de qualquer forma, né? E aí a gente dá o sorriso pro chefe, dá o nosso melhor ali para os nossos relacionamentos no trabalho, na igreja. Ai, nossa, como... Vocês nunca pararam para alguém chegou e disse assim, oh, nossa, elogiar o marido de alguém ou a esposa de alguém, gente, mas eu acho fulano tão calmo. Aí a pessoa responde assim, vai lá em casa. Come 1 quilo de sal com ele. Infelizmente, às vezes a gente tem um conceito equivocado de dar o nosso melhor para o lado de fora. É verdade. Quando o correto seria nós começarmos de casa. É claro que a gente tem que dar o melhor para o lado de fora, né? Mas os nossos filhos e os nossos maridos, né? As nossas esposas, devem ser aquelas pessoas para as quais nós devemos guardar sempre o nosso melhor, né? E, infelizmente, a cultura, a rotina, faz a gente fazer o contrário. E o casamento é uma grande oportunidade que a gente tem de contemplar o mundo caído, né? Eu até falei isso quando a gente estava conversando da última vez, porque são 2 pecadores convivendo intimamente todos os dias. Ninguém te conhece mais do que Daniel, ninguém me conhece melhor do que João, porque tá ali olhando todos os meus defeitos, né? Diariamente. Então, assim, é realmente graça sobre graça. E aquela questão que a gente conversou também de que o casamento ele serve como um processo de santificação. É uma via de santificação para as nossas vidas, né? Como é que eu posso olhar os desafios do meu casamento e ficar mais parecida aqui com o meu Senhor, né? Bom, e aí, puxando aí na santificação, né? Esse processo de santificação tem arrependimento e perdão, né? Perdão e arrependimento. Gente, eu pergunto, né? E aí vocês podem falar, por que é tão mais difícil pedir perdão para o marido, né? Para o filho, para quem está perto da gente, né, Hadassah? É tão mais difícil e às vezes a gente busca outros métodos de fazer as pazes sem dizer, sem expressar aquele pedido real de perdão. Às vezes só chegando perto, às vezes dá um cheirinho. Como é que é isso, Eu acho Hadassah? que a gente pode ter vários motivos para isso, né? Um dos motivos é que muitas vezes no casamento a gente quer sempre ter razão, né? Se tem um lugar onde a gente quer ter razão no casamento, é uma disputa, às vezes velada, né? Não, mas ele que vem aqui, né? Porque eu tô certa. E aí, nesse eu estou certa, a gente perde muita vida, né? Perde muita vida quando a gente sustenta eu estou certa porque eu estou certa, né? Em vez da gente, não, mas peraí, ainda que eu considere que eu estou certa, deixa eu fazer um movimento de procurá-lo. Meu amor, vamos conversar. Isso aqui aconteceu assim, eu senti dessa forma. Eu acho que o diálogo, ele ajuda muito, né? É claro que às vezes eu já ouvi também, eu tava, na semana passada, fui falar sobre casamento para um pequeno grupo da nossa igreja, eles me chamaram lá.
E eu fui, e aí eles estavam colocando a questão de que as mulheres sempre querem resolver as coisas na hora de dormir. Mas por que tá na hora de dormir e vocês querem resolver as coisas? Eu digo, porque é bíblico, a Bíblia manda, a gente não chega ao próximo. É bíblico, a gente está agradecendo. Tá fazendo, não permitindo no horário. É verdade. Mas nem sempre é sábio, porque aí vem a questão da comunicação. A gente precisa conhecer como o homem funciona, né, já que estamos aqui entre mulheres, e como os maridos funcionam. Às vezes é o pior horário. Talvez o melhor horário seja de manhã, quando estão todos em paz. É a hora certa de fazer a reclamação ou de querer conversar sobre determinado problema. Então, às vezes a pessoa está no pior horário, chegou cansado de todos os problemas, passou o dia resolvendo problemas. Aí a mulher, mais logo cedo, quando você... Mas a aí, ideia também é que a gente não estenda essa confusão para o dia Pra seguinte, sempre, né? Para que, tipo, você acorde já naquele clima, porque quanto mais você estende a confusão, mais difícil fica de retomar, né? O distanciamento, e aí você vai querer se reconciliar só com um beijinho, um abraço, sem conversar sobre aquilo. Só que não vai resolver, porque vai Acaba ficar que dentro você do seu pensa que coração você pode aquilo. deixar aquilo diluir por si Diluir, só. e não dilui. E não resolve. né? Sublima. Vai acumulando. Né? Tem uma Sublima frase que eu não. gosto O muito que é... interessante é que sempre a gente consiga resolver dentro do mesmo dia. Claro que algumas vezes não vai ser possível, mas aí, né, a gente vai pro logo de manhã, porque a ideia de você estender para o dia seguinte, ela vai te afastando da possibilidade de resolver. Tem uma frase que eu gosto muito que é: passado mal resolvido é presente. Então, às vezes eu pego essa frase e digo, ó, vamos sentar aqui, vamos resolver. Mas pelo menos na minha casa, a gente sempre, Daniel sempre pontuou. Meu Deus, meu amor, não pode ser durante o dia. Durante o dia você não tem tempo. Às vezes não tá ali com a criança, tá no trabalho e tal. E aí, quando vocês vão ali pro quarto, ou enfim, que é uma coisa que eu também aprendi, né, ao longo desses 14 anos aí de casamento, ouvindo outros casais maduros, que cama não é lugar de resolver problema, cama não é lugar de brigas, né, enfim. Mas Sinara trouxe a questão aí, né, do por que é tão difícil, e aí a gente tem uma pergunta que chega aqui, que eu não sei se tá no rumo, mas eu acho que dá pra gente responder. Com relação a casamento. Aí vem a questão da submissão. Submissão é calar? O homem tem a última palavra? Já que a gente está aqui passeando pelo casamento. Sim ou não? Na verdade, assim, submissão é bem mais... Se calar, a Bíblia diz em muitos momentos que se calar é sabedoria, né? Até o tolo passa por sábio quando ele se cala. Isso está em Provérbios, né? Então, se calar muitas vezes é sabedoria, mas se calar não necessariamente é o conceito de submissão, né? Porque a gente tende muito a achar que submissão é uma coisa só para a mulher. Mas o conceito de submissão, ele envolve tanto o marido quanto a mulher. Porque o marido, ele precisa ser submisso a Cristo, né? E a mulher ao seu marido. Então, quando a gente fala de submissão, a gente pensa logo na mulher. Mas o marido também tem um dever de submissão. E aí isso torna a liderança dele uma liderança diferenciada. Porque às vezes as mulheres ficam, mas como é que eu vou ser submissa ao meu marido? Se você tem um marido cristão, significa que a submissão dele é a Cristo e significa, né, que ele vai ter uma liderança como a de Cristo. Não é um autoritarismo, né? Sim, existe diferença sim. entre você ter autoridade na sua casa, que o homem precisa ter, porque ele foi criado para isso. Os meus filhos, desde pequeno, os meninos, eles já demonstram isso. Outro dia eu estava filmando uma brincadeirinha de Miguel com a Elisa e Miguel falou assim: mamãe, esse aqui é o meu restaurante, eu sou o chefe do restaurante, se não me obedecer, vai ter que sair desse restaurante. Né? Ele tem 4 anos. Claro que ele falou isso brincando, ele estava ali brincando com a Elisa, mas a masculinidade, ela tem disso, né? Mas a autoridade é diferente de autoritarismo. E aí você precisa conduzir, né, essa questão da submissão. Nós precisamos ser submissas, sim, mas os nossos maridos também precisam aprender sobre a submissão, de estar submissos a Cristo. Porque são conceitos interligados. Então, assim, a última palavra do homem deve ser, né? Mas a gente precisa sempre conversar e nós devemos ser ouvidas, né? A gente tem um exemplo lá em Gênesis 21, onde Sara chega para Abraão, né? E diz que é para Abraão colocar Agar e o filho para fora, porque Isaac não vai dividir a herança, né? E aquilo soa mal para Abraão. Mas Deus manda ele ouvir Sara. Então, se Deus não quisesse que nós não fôssemos ouvidas, não existiria essa orientação na Bíblia.
né? Então, as mulheres precisam ser ouvidas pelos seus maridos. Mas, por uma razão de quem tem a liderança, sobretudo espiritual da casa, é o marido, né? Parte da ideia de que a última palavra, né, será dele depois de uma conversa, depois dele De um receber a consenso, orientação depois do de um Senhor. acordo, Ó, né? nesse Uma sentido. alegoria que eu uso é de um carro. Né? A gente está no carro, o carro só tem um volante. Né? Nosso casamento é um carro com um único volante. Quem está dirigindo esse carro? É o marido. Então, imagine você estar dirigindo um carro com uma pessoa do seu lado. Olha, presta atenção, olha a lombada, vai frear, vai bater, cuidado. Nanã. Então, essa pessoa falando irritantemente o tempo todo, você não vai dirigir o carro. O carro só tem um volante. Então, você vai sentar e vai confiar que aquela pessoa dirige da melhor forma e vai levar o caminho. E isso que a Daça falou é muito importante, gente. Uma mulher sábia, ela é procurada. É verdade. A mulher que é verdade. sábia, a mulher que edifica o lar, o marido não dá a última palavra como ordem, ele vai procurar. Procurar. E às vezes a sua palavra acaba sendo a última como conselho. Exatamente. Porque ser liderado Cumprindo o teu papel de Sim, ajudadora. Você né? ser liderado pelo marido não é abandonar a casa à própria sorte. Você está ali junto, você está dentro da mesma casa. Você está com o GPS do carro, muitas vezes. Gente, chegou uma Verdade. pergunta aqui Grazi, do chat. Só para completar, porque eu acho que é importante fazer uma fala também em relação às mulheres hoje que são casadas e os seus maridos não são crentes, né? E eu gosto sempre de falar para elas o seguinte, que as batalhas elas são vencidas em oração, porque muitas vezes você está em um lar onde o seu marido não tem temor ao Senhor. Sim. E ele toma atitudes, decisões e faz falas que amaldiçoam o lar, por ignorância, por de fato não ter o temor do Senhor, por desconhecer a palavra. Então, a edificação do lar, ela é primariamente regida pela oração. Verdade. Então, existirão momentos, eu falo para estas mulheres, né, que existirão momentos que você terá que calar mesmo diante de algo que é um absurdo daquilo Sim. que é parte do que você crê. Mas o ato de calar não é necessariamente você aceitar aquilo que confronta a Deus. Mas o ato de calar é para que você busque ao Senhor, porque o Senhor vai se manifestar. E mesmo com o seu marido não sendo crente ou estando afastados, o Senhor agirá da mesma forma. Mas requer que tenhamos sabedoria. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Por quê? Porque pode ter mulheres nos ouvindo aqui dizendo assim, tá, mas vocês estão falando aí, você tem um marido que é crente, você não, a gente precisa ver todos os Sim, cenários, claro. a gente precisa entender que existem famílias onde as mulheres hoje estão vivendo um momento de intercessão, de oração pelo seu lar, porque estão vivendo conflitos severos Sim. dentro da sua casa. E que ainda assim elas precisam olhar para aquilo que a palavra diz sobre este mandato, sobre esta orientação que vem como uma ordem para o equilíbrio da família, porque ela vai ser também testemunha a partir disto. Exato. E este marido que não é crente, este marido que está afastado, vai buscar, e aí a tua palavra, Valéria, tua das, vai buscar a mulher como um conselho. Sim. Como um conselho. E a Quantas questão vezes? da palavra que você Sim. traz, a obediência à palavra. Nós conversávamos aqui anteriormente que quando Deus manda você fazer alguma coisa, que Deus está mandando você fazer, você concorda e acha que Deus tem razão naquilo. Não é obediência, é sabedoria. Sim. O que é obediência? A obediência é quando Deus manda você fazer uma coisa, a palavra está orientando você para fazer, você não entende e não concorda e faz assim ainda mesmo. Isso é obediência. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante que você traz, Gil. A questão da palavra. Nós temos a nossa vida regida pela palavra. Aliás, a palavra de Deus que está sendo tão discutida. Nós estamos na jornada, viu, gente? É Estamos na verdade. nossa jornada de leitura da palavra esse ano. Vocês verdade. podem se juntarem a nós. Mas há tanta discussão, né, Valéria, com relação à questão da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem resposta para a vida, para tudo, para todas as coisas. Ela é suficiente. Ela é né? suficiente, ela é infalível, né? A palavra de Deus, ela é o nosso manual de instrução, de orientação, é a nossa fonte de sabedoria. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua vida, a mulher sábia, ela cuida do seu coração, e a mulher sábia tem como fonte de sabedoria a palavra de Deus. É É a verdade. base.
não pode esquecer também que a Bíblia fala que a mulher, ela ganha o seu marido com o seu proceder, né? Isso, Não é pelo muito perfeito. falar, não é pelo muito, é pelo seu proceder. Então, atitudes de uma bondade genuína, o que é a bondade genuína? É aquela que você não está esperando nada em troca. Essa é a bondade genuína, né? Então, essas atitudes de bondade genuína que uma esposa cristã faz, elas vão falando necessariamente ao coração ali do marido que está afastado ou que não é cristão, e ele vai vendo aquele comportamento e ele vai sendo atraído por aquele Isso. comportamento. Mas é exatamente isso. Gente, Eu queria homens só- assistindo, eu queria- homens assistindo. Você tocou no ponto de uma pergunta, né? Sim. Sobre essa harmonia, Sim. né? E essa pergunta é se é possível haver harmonia entre vontades do corpo e desejos da mente renovada, que é mais ou menos aquilo que vocês estavam falando agora. É possível haver essa harmonia? A questão da harmonia, da paz, a gente falou anteriormente no nosso último encontro que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de seguir o coração. A gente sabe que o nosso coração, 99%, para não dizer 100% daquilo que nós queremos, da nossa vontade, é contrária à vontade de Deus. Por quê? Porque é a nossa condição, é as nossas inclinações, né? Do nosso coração procede todos esses sentimentos, né? Aí tem que ir lá para Gálatas, né? Nosso exercício diário, as obras da carne. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão da paz no coração. Mas nós sabemos que Deus colocou dentro de nós uma lei moral, que é esse tribunal, que quando a gente faz o que é certo, o nosso coração, lá, a nossa lei moral, lá dentro de nós, a gente sente essa paz quando a gente obedece a Deus, faz o que é certo, entende? E qual é o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso? É buscar Deus, né? Estreitar essa intimidade, esse relacionamento. A Gil trouxe no último bate-papo que a gente teve essa questão do dia a dia, né? Todo dia a gente não vive do passado. Ontem foi maravilhoso, ontem foi muito bacana, eu orei, senti a presença de Deus, foi muito legal. Então hoje amanheceu o dia, eu já vou tomando várias decisões porque eu tô na graça, eu tô na paz, eu tô em paz. Não, todos os dias a gente tem que buscar Deus, buscar na sua palavra, né? Seguir alguns conselhos como do próprio rei Salomão, né? Guardar o coração, porque o coração ele dirige a nossa vida, as nossas atitudes. Então a gente tem que tá sempre filtrando a luz da palavra, né? A palavra como esse manual, como essa instrução, como essa fonte de sabedoria. Mas, claro, que se a gente tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, quando a gente obedece, o fruto disso é uma paz que a gente vai sentir. A obediência E a veja, gente... tem uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, né? Que fala da paz do coração, é com a mente cauterizada. Sim. Porque aí, às vezes, se você faz o contrário do que a Vera está falando, né? Começa a se afastar de Deus, você vai começar a ter paz Sim. em procedimentos pecaminosos. Sim. Então, porque a pessoa está com a mente cauterizada, Sim. acha que aquilo não tem problema, né? É Graça que fala isso, nada a ver, né? Sim. Aí, nada se a nada a ver ver, é do... então, o que é o nada a ver? Perfeito. É você estar com a mente já tão cauterizada, com o coração tão longe do Senhor, que você vai fazer Vai coisas ficando erradas normal. em paz. Então, peraí. Porque chegou aqui uma pergunta, Valéria. que aí eu já achei a pergunta, eu já achei que a pergunta ia ficar mais polêmica quando Vera estava falando. Agora que Valéria vem complementando, eu acho que assim, e ela foi feita por um homem. Então, isso já, por si só, já nos coloca numa berlinda, né? Então, a pergunta é a seguinte. Em relação ao casamento, gostaria de saber a opinião de cada uma sobre a postura de um cônjuge cristão em relação a amizades do sexo oposto. Certo? Então, aí eu vejo que nessa pergunta aqui tem muito do guarda o coração, não, mas eu tô em paz com isso. Enfim, é a questão dessa amizade. Confiar no coração. Eu logo que eu me casei,
na verdade, logo que eu me casei, Daniel sempre foi muito tranquilo, como vocês sabem, né? Mas aí, uma vez eu estava no shopping e de repente vem uma moça e tal e diz assim, oi, Dani, e tal, e vem, abraça e beija, e ele ficou rosa, né? Ficou rosa ali e tal. E eu muito aqui no meu momento, olhando uma vitrine, eu me virei, eu fiz. Aí voltei e ele se desmontou, né? Aí quando ela cumprimentou e tal, aí ele veio, fez questão, olha, minha amiga de infância e tal. E aí ela foi embora e disse assim, amor, então, né, eu não me sinto muito confortável porque eu não gostaria que alguém que eu conheci chegasse com tanta intimidade, com tanto beijinho, abracinho, parará, parará. Mas o casamento vai amadurecendo e as pessoas vão, né, se ajustando ali. E hoje a gente já entende, a gente já tem uma visão mais madura sobre o que é isso. Mas assim, trazendo aqui para essa roda, o que vocês acham? Grazi, antes de Essa responder, só amizade. falando desse caso específico, de novo, a ideia de que você não tem controle sobre a atitude do outro. Ele não tinha como prever como essa moça ia se comportar. A atitude dele foi de colocar limite. Sim, foi de Se ele colocar ficou limite. constrangido, ele colocou limite. Então, acho que não é tão relacionada à pergunta, porque ele fala aí de amizade. De amizade. Amizades são relacionamentos permanentes. Né? Então, eu não tenho controle sobre como a moça agiu, mas eu tenho controle sobre como eu, marido, vou agir. E ele agiu de forma... Viu, Daniel? Daniel? Agiu de forma correta. Mas agora... Sobre a amizade. Sobre a amizade. É isso que vai possibilitar. Cada um tem sua opinião, né? Minha opinião sobre isso, eu sou do entendimento de que a amiga do marido é a mulher e amigo da esposa é o marido, né? Você não tem que estar com relacionamentos íntimos de amizade com pessoas do sexo oposto que não seja o seu marido ou que não seja a sua esposa. Uma coisa são relações de trabalho, onde você se trata ali cordialmente, né, e tudo mais. Outra coisa são relações de amizade. Vou ligar para fulano para compartilhar um problema. Vou sair para jantar com fulano, porque é meu amigo. Não é meu marido. Vamos lá, Isso para mim foge a um dos propósitos do casamento, né? Quando você casa com alguém, vocês têm um relacionamento ali que é um relacionamento onde há uma amizade. Ninguém casa com inimigo, né? Sim. Então, assim, eu preciso Inimigo íntimo, não tem, não? eu preciso ser a melhor amiga do marido. Se ele não enxerga em mim a melhor amiga dele, ele vai compartilhar os problemas ou as situações que ele tem com uma outra mulher, algo de errado existe. Verdade. Né? Eu preciso ter essa conexão, assim, é uma opinião muito particular minha, gente. Mas Não, essa tua opinião isso- particular, eu também penso dessa forma. isso não quer dizer que, se uma mulher falar com o teu marido, tu vai ficar com ciúme. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Exato. coisa. Agora, eu também acho que, quando você casa, a forma como as pessoas que você lida externas falam com você também diz muito sobre você. Sim, É tipo assim, se eu dou intimidade ou não para aquela pessoa falar daquela forma comigo, né? Se um colega meu me cumprimenta na rua, me abraçando, me beijando, me cheirando todo, meu marido vai olhar pra mim e vai dizer, meu Deus, como assim? Ela deu intimidade. As relações, elas são feitas de duas pessoas, né? Talvez ele não fosse fazer isso se eu não desse aquele espaço. Então, a gente tem que ter sabedoria também quando a gente é casado, que a gente não é solteiro. A forma de se relacionar é diferente, né? eu falava para uma pessoa, né, uma mulher que eu atendo, e assim, ela estava exatamente com essa situação instalada, né? A melhor amiga de muitos anos e aquela amiga que, enfim, também foi trazida para dentro do casamento, enfim. E isso é uma linha muito tênue entre respeitar uma relação de amizade, de infância, e eu concordo que a forma como o marido ou a mulher se posiciona diz muito mais sobre ele, sobre as suas intenções, sobre os seus pensamentos, do que propriamente o outro, né, que está ali exercendo o seu papel de amigo ou amiga, né? Mas isso também abre parênteses para a gente falar sobre uma coisa, que, Vera, a gente não pontuou isso no nosso encontro, mas isso está também relacionado à questão de guardar o coração e da questão da paz aí, que não é só, vamos estender um pouquinho, não é só ter uma amiga ou ter um amigo do sexo oposto. Eu concordo plenamente com o que a Dácia diz, acho que acaba sendo uma opinião unânime, né?
Meu melhor amigo é Daniel, e eu acredito que eu seja a melhor amiga dele. Deveria, Mas, pelo né, menos, pelo né? menos a gente deve. Isso é pra ser deve, cultivado, é né? para ser cultivado. Deveria. Mas, por exemplo, essa questão do comportamento, e aí a gente vem também para uma fala ontem do pastor Flávio na vigília, a questão da situação, né, a questão da mente, a questão da saúde mental, que vai e traz saúde comportamental. Uma situação dessa se estende a hoje eu tenho e expresso um sentimento pelo meu melhor amigo. Aí amanhã eu tô no Instagram curtindo a foto do sexo oposto que De não sunga. tem de sunga ou de biquíni, né? E a gente precisa, parte de não cara, guardar faz o coração, parte de né? guardar o De coração, dar brecha. pensar Você está sobre dando isso. brecha, você não está pastoreando o coração, né? Porque Exatamente. A advertência da palavra é Deixa eu exatamente apimentar isso, mais né? ainda, provocar mais ainda. Eu diria, porque você tem graus de relacionamento. Eu diria Sim, que eu a ia falar esposa não tem nem melhor amiga. Voltando para casa de reclamação e murmuração. Tem mulheres que têm a tal da melhor amiga só para se queixar dos problemas do casamento. Não resolvem as coisas dentro de casa, porque se ele é o meu parceiro, nossa casa é uma fortaleza, é o nosso reino. Né? Então, se ele é o meu parceiro, a pessoa que me conhece melhor, com quem eu tenho que me queixar, com quem eu tenho que lutar por melhorar as coisas, é ele. Então, esse papel, às vezes, dessa melhor amiga, porque no caso do melhor amigo, né, do amigo íntimo, traz para a tentação, né, questão de adultério e tudo. Mas a melhor amiga também pode ser nociva. Tem mulheres que se unem contra o casamento. Sim. Então, é problema. Não estou dizendo que aí a pessoa vai falar, não, relacionamento abusivo, você se queixa com a amiga vai te abrir os olhos porque você está vivendo uma coisa complicada. Não é por esse lado, mas às vezes você ter relações fora do seu casamento, até com mulheres, pode ser prejudicial àquilo que você está construindo Tem dentro que do seu ter casamento. cuidado, né, Valéria? Eu acho Não é que que não haja essa eu também acho que não é possibilidade. assim, eu, né? Eu Companheiro defendo a de jogo. questão de que eu tenho boas amigas, né? Tenho Sim. amigas, estou casada há Gosto. quase 40 anos, né? Um abraço também, um beijo pro meu Saudável. marido. Casamento, graças a Deus. Como todo casamento, que quem disser que casamento não tem problema é mentirosa. Já tá pecando. mentirosa. Já tá pecando. Já tá pecando, né? Tem, é desafiador. O casamento, ele é uma planta que a gente tem que regar todo dia, tem que molhar, tá, né? Não, Gil? Fazer as podas, Tem né, que no tempo fazer, tem que necessário. perdoar. O exercício do perdão no casamento não tem lugar melhor para se exercitar o perdão que não seja o casamento. Entretanto, assim, eu sempre fui uma pessoa que cultivei muitas amizades. Graças a Deus eu tenho muitas amigas, irmãs, amigas que a gente conta mesmo, contar uma com a outra para qualquer coisa. Acho que é muita porque qualidade, né? Eu acho que é muita qualidade das amizades, né? Eu fui Como é que tá no- discipulada, São graus. são graus de relacionamento. Agora, quando a gente traz essa questão, sim, aí vem a questão do guardar. O que a gente tem que ter cuidado com o coração? É que a gente tem que pastorear esse coração, tem que estar sempre avaliando as atitudes do coração e vendo, né, até que ponto aquela amizade está sendo saudável. Isso. E uma avaliação no Às temor do vezes, Senhor, né? No temor do Senhor, porque às vezes, Gil, a gente tem uma amiga que é amiga, é uma pessoa Sim, bacana, sim, mas ela sim. é contra Sim. aqueles valores e princípios que você defende É no isso. casamento. Como é que você vai equilibrar isso? Vigiando, guardando o seu coração. Não é fechando Não é- para ela não é a relação, fechando, mas estabelecendo Sabendo o lugar de cada coisa. de cada coisa. Visualizar. Às vezes a pessoa está mais casada Isso, com alguém de fora. exatamente. Sim. Inverte, né? Mas são desequilíbrios dentro do relacionamento. Mas que Eu acho que influenciar é importante. Você ter essa intenção de influenciar. Agora, cada pessoa tem uma maneira de agir. Algumas são mais fechadas, não gostam de muitas amizades, outras já são mais abertas. Eu gosto de cultivar amizades. Sim. Eu tenho prazer em ter pessoas amigas perto. Eu tive Então- que ensinar assim, eu também sou amiga, para a gente ter amigos, a gente tem que ser amiga, Sim, né? isso Então, eu é sim, extremamente eu sou amiga quando de- sou. E já tive situação de amigas me ligarem e dizer, eu tô com as malas, tudo arrumada, eu vou sair de casa, eu vou embora agora, e eu dizer, espera, que eu vou para aí. Eu vou para aí.
Eu vou me encontrar com você. E encontrar, e chorar, E e chorar junto, e abraçar, e orar deitar no chão, e chorar, e orar. E desfazer as juntas, malas. e Exatamente. desfazer as Colocar malas, no e lugar do conversar, e dizer, olha, vamos orar? E aí vem a questão do coração, que muitas vezes isso também aconteceu comigo equivocadamente. Segue o teu coração, amiga. O que teu coração está dizendo, faz. Não é equívoco. Né? Hoje, já com mais maturidade, eu já digo assim, vamos orar. Vamos ver o que a palavra de Deus... Vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar um pouco mais. Não, mas eu estou decidida, isso não dá certo. Vamos orar só um pouquinho. Vamos dar um tempo para Deus resolver isso. Deus tem um controle de todas as coisas em suas mãos. Acho que isso é uma coisa que tem que trazer tranquilidade, paz para os nossos corações, é saber que Ele tem o controle da história nas suas mãos e de nossas vidas. Então, vamos dar essa condução para Ele. E a questão, só um instante, do pastorear, que o pastorear traz aquela ideia do curral das ovelhas. Não é, André? A ideia do curral. Então, pastorear, como é que o pastor fazia? As ovelhas são bastante vulneráveis, né? Quase não enxergam, tem muita dificuldade, né? Rapidinho, um carrapicho, uma coisa, elas são vulneráveis o tempo todo. Então, o pastor sabe disso. Coloca dentro do curral e ficava ali na porta do curral vigiando. Então, essa palavra guardar no hebraico, ela tem essa ideia de confinar, de prender, de guardar, de pastorear, de estar de olho. E eu acho que isso falta muito para a gente na vida corrida, né, Valéria? O dia a dia termina levando isso embora e a gente não tem tempo. Chega ao final do dia, Adácia, e a gente não consegue fazer essa avaliação de como é que foi o dia, vai para o outro dia, e não tem tempo de fazer essa avaliação, voltar lá atrás, pegar o telefone, pedir desculpa, comprar um presente para remediar uma situação, ir lá no filho, que você está falando muito do relacionamento com o marido, mas tem os filhos também, nessa história que estão crescendo nesse ambiente, que a gente vai ensinar o filho a perdoar, e vai ensinar o filho que o homem não é perfeito, e que por isso é que ele depende de Deus, tendo esse confronto na convivência diária. É você errando e chegando para o filho e dizer, olha, filho, a mamãe errou. A mamãe erra, isso aí que a mamãe fez, eu errei mesmo, eu estou errada, mas me perdoe, né? Me perdoe. E também como a gente apresenta esse Deus na família, os filhos. Eu estava conversando com a Dácia, que é aquele versículo, honra o teu pai e a tua mãe. Né? No hebraico, o significado dele é, segue o Deus do teu pai e da tua mãe. Então, como é o Deus que nós estamos apresentando, né, Valéria? No dia a dia, para essa geração nova, para esses filhos, é nessa relação, Gil, Sinara, que nós estamos tendo adulta, a relação dos adultos, que vai influenciando na geração de jovens, de adolescentes. Então, na verdade, é uma dependência de Deus, né, gente? Nós somos dependentes de Deus mesmo. Não tem. Fora Deus, a gente não consegue esse equilíbrio que a gente está falando, que é tão importante para a vida. Eu ia colocar em relação a uma fala... Desculpa. Não, tá tudo certo. Uma fala da Valéria, em relação à fala da Valéria, e eu acho que, assim, dentro de uma mediação, existe um significado, existe um valor. Por quê? Porque a relação, agora em específico a relação conjugal, isso é tanto para os filhos quanto para as relações externas, falando sobre a questão da amizade. Porque quem vai, né, o princípio da palavra e o que Deus quer para a família é que você siga com o seu marido até o último dia. Sim, Né? Ou até que Jesus volte, se vocês estiverem vivos, ou até que um parta para a glória e vocês se reencontrem. Então, assim, é ele, né? É a pessoa, assim, é como é a tua esposa. Então, a relação de amizade, de parceria, de cumplicidade que você precisa cultivar, e é cultivar, gente, cultivar não é poesia. Sim. Pense mesmo no ato de cultivar, dá Na muito ação trabalho, mesmo. na ação de, porque às vezes, né, cultivou, né, tal, parece uma coisa assim leve, né, não, meu amigo, é sol, é arar, sabe, tem muita coisa que você tem que tirar. Roçando mesmo ali o O negócio. seu maior investimento a nível de relações precisa ser a tua relação conjugal. Só que ela não pode ser isolada, mas ela tem que ser o teu maior investimento. Então, o que você precisa avaliar sempre? Às vezes a gente chega no casamento
trazendo as nossas amizades, as nossas relações. Mas as amizades, existem amizades que o afeto, o carinho, ele perdura, mas a relação, ela acaba se distanciando por fatores naturais da vida. Pessoas vão embora, vão morar em outro país. Às vezes eu tenho uma amiga muito querida que mora em Brasília, da minha adolescência. Quando a gente se encontra, quando a gente tem a oportunidade de falar ao telefone, é algo que nos remonta à minha adolescência, que foi muito forte a nossa relação. Eu tenho um carinho absurdo por ela. Quando ela esteve ruim de saúde, estive lá por ligação, porque ela mora lá e eu aqui, sabe, junto, mas não está mais na minha rotina. Sim. Nem eu a dela, nem ela na minha. Mas é alguém que é uma pessoa do meu coração, né? Então, mas o meu marido está lá. Ele está comigo. Ele vai até o final do dia. Então, às vezes, existem conflitos matrimoniais por amizades. Então, isso é um risco muito grande. Que é o cuidado, Então, assim, né? quando você tem um relacionamento que você entende que aquele relacionamento de amizade, ela é superior ao cultivo que você precisa fazer, porque às vezes é só uma questão de tempo e entendimento. Às vezes o teu marido, de repente, não gosta, ou né, acha a pessoa meio enjoada que você se relaciona, mas às vezes é uma questão de tempo e de entendimento. E, não sei se vocês já viram isso, o teu marido diz assim, nossa, eu até achava que fulana era assim, tá, mas ela é bacana, né? Ela é legal e tal. Então isso às vezes acontece. Verdade. Aí você vai comprar uma guerra no teu lar para que teu marido É. engula aquela teu relacionamento. Assim, eu não estou fazendo uma apologia contra as amizades. Sim. É o princípio criador. O princípio criador que estavam nus e não se envergonhavam. Sim. Tem gente que se desnuda para fora Aham. e não se desnuda para Pra dentro. dentro. E aí vai Perfeito. prejudicar exatamente o que Gil está dizendo, É. né? Que você cultivar uma relação que tem que ser Isso. que é Às para a vezes é vida toda e é intensa. Isso. E às vezes a gente tá mais casada com a amiga do que com o marido. Com o marido. Então, isso, tem como isso é um cuidar, risco sim. agora. As Falta de amizades, sabedoria, né? isso, agora as amizades, elas são tesouros. Sim, Elas são desequilíbrio, tesouros. é verdade. Elas são refrigério. Elas Até são quando? tesouros, vocês não estão vendo aqui. Exatamente. Isso aqui é a Olha, prova Até cabal quando disso. você vive tensões, amigas, aí vem a questão da qualidade das amizades, com quem você anda, quem são essas pessoas, o grau de relacionamento, né? Existem E pessoas que você também, gente, precisa para influenciar cada mais, outras ciclo que da te- vida, a gente Existe. tem uma Isso é algo profundidade. natural. Isso. Olha, eu tive amigas da minha fase, né, lá de solteira, que em momentos cruciais da minha vida, elas retornaram num aspecto de ajuda, de amparo e de segurança, né? E eu sou muito grata por elas. Hoje as nossas vidas já estão vivendo outro momento, mas a gente sempre que tem a oportunidade de conversa, sempre que tem a oportunidade de se encontra, né? É mais difícil? Claro que sim. Elas têm milhões de coisas que fazem Olha, eu e quero trabalham, dizer uma entendeu? Então, O fato de amigas se encontrarem dá nisso. Dá no que eu tenho que apresentar. Eu tenho que apresentar que o nosso tempo está acabando. Entendeu? Para mulher escalar. E aí, a gente tá aqui e a gente tá só um processo introdutório, né? A introdução aí. Mas amigas, Alguma coisa assim de cada um, sabe? com Uma toda frasezinha, certeza, com toda sabe? certeza. Eu queria saber, amigas queridas, mulheres que edificam, né? Mulheres que jamais, se a gente de repente dizer, tô com a mala pronta aqui, calma aí, vamos orar e tal. Vamos orar. Né? Mas, minhas amigas, para a gente finalizar, porque enfim a gente precisa finalizar, vamos encerrar com cada uma colocando um pouco, né, a satisfação ou como se sente, como se sentiu em tratar, em trazer esses temas. O suprassumo do tema. O suprassumo aí. Vamos começar por Gil? ai, gente. Na verdade, Gil, vamos fazer o seguinte: pega aí o teu tema, peguem os temas e deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Não, mas assim, eu sempre falo que quando a gente recebe desafios ou quando temos a oportunidade de partilhar da palavra do Senhor, daquilo que Ele traz, né, e que revela, é honra, né, é privilégio, né, poder fazer isso, é de fato, porque nós somos, assim, eu uso muito um jargão em casa, oh, meu Deus do céu,
Tu me amas muito, né? Tu me amas muito. Eu não mereço não, mas tu me amas, porque o Senhor vai mostrando, o Senhor vai revelando, o Senhor vai trazendo. Então, estar aqui com vocês foi necessário um tempo de reflexão interna, de olhar para mim mesma. Então, você retoma um tema como este, que trabalhamos ali a santidade, Escola Bíblica Dominical, congressos, retiros, devocionais, né? E quando você traz para falar, você se autoavalia novamente, você se percebe nas suas ações, você retoma pontos, né? Que são importantes. Então, é bênção para quem está aqui. Você retomar, você falar, você lembrar, de trazer à memória, não no sentido de que a palavra estava esquecida, mas porque quando você vai ministrar sobre algo, você tem que fazer uma autoanálise, uma introspecção total. Falo a partir da minha experiência. Eu nunca considero falar sobre um tema da palavra só porque eu tenho conhecimento bíblico, teórico daquilo. Eu tenho que fazer o confronto comigo. Né? Eu tenho que vir até mim, né? Eu tenho que olhar para mim e dizer assim, tá, você está falando isso, e como é que você está em relação a isso? Sim. Como é que você está? Não no sentido de que, eu não posso, não, mas no sentido de se avaliar, dizer assim, preste atenção, né? Vamos lá. Então, isso é abençoador, né? E ter a oportunidade de estar com essas mulheres aqui, né? Ouvir a história, ouvir a experiência e ouvir aquilo que o Senhor revelou ao coração delas é bênção. E para quem está nos assistindo, falar sobre santidade não se esgota. Né? Eu acredito que nenhum desses temas aqui não se esgota, porque a gente está falando de vida diária, a gente está falando de humanidade, a gente está falando de coração que precisa ser tratado o tempo todo. Então, eu sempre atrelo santidade, conhecimento em temor ao Senhor, conhecimento com obediência, porque o conhecimento só pelo conhecimento ele não resolve. Porque eu vou só conhecer, né? Eu quero conhecer a palavra, você vai se tornar um exímio teólogo, mas não vai resolver se o teu coração não se converter de fato a obedecer. Perfeito. Conselho de Lutério, né? Luz na cabeça, fogo no coração. Então, quando você traz isso como uma verdade prática para a sua vida, aí você vai viver o melhor do Senhor. Isso é algo que a palavra dele nos garante, né? A palavra dele, você não vai estar isento dos desafios que a vida nos impõe, das situações, das dificuldades, mas eu tenho e posso dizer a você, por viver debaixo da graça e da misericórdia de Deus, porque é só ela e puramente ela, por ver outras pessoas que vivem isto, você alcança de fato não só o êxito no sentido de que aconteceu algo, mas o êxito no sentido de que você passou. Eu acho que todas nós vivemos isso. Passei por determinadas situações que você olha para trás e diz assim, é Deus. E a gente brinca muito em casa dizendo assim, Deus purinho, purinho, purinho. Porque assim, purinho no sentido de dizer assim, não tem como você achar que foi você que fez alguma coisa. E velho, porque fui eu que fiz, né? Não tem. O que você diz para quem está nos assistindo? Qual a mensagem que você deixa sobre esse coração? Esse tempo, né? Como o Gil falou, é um tempo. Aliás, eu já venho há algum tempo, né? Esse ano de 2023, que foi, né? Ano 2024, foi um ano de muita reflexão sobre essa questão do coração, né? Eu nunca tinha feito um estudo tão aprofundado dentro da Bíblia sobre a importância do coração e por que o Senhor, né, cobra de nós, né? Ele diz que nós podemos buscá-lo e nós vamos encontrá-lo, mas tem uma condição. Desde que nós busquemos de todo o coração. E aí eu fui ver dentro da palavra de Deus muitos homens de Deus que até fizeram muitas coisas que agradaram a Deus, mas foram reprovados, porque não foi com interesse de coração, né? Então, e o grande mandamento, né? Buscar o Senhor, teu Deus, amar o Senhor de todo o coração. Então, a disputa pelo coração, pelo nosso coração. Então, isso me chamou muita atenção. E também os problemas, as adversidades da vida, por nós vivermos nesse mundo caído, e ao mesmo tempo somos peregrinos, forasteiros aqui, né? Então, assim, são muitas situações que a gente vive e coisas que vão trazendo para a gente, por não guardar o coração, vai acumulando aquela sujeira no coração, aqueles sentimentos
o perdão que não é completo, não é liberado. E aí você vai trazendo esses ressentimentos, esses sentimentos, né, hostis que ficam ali. E quando você se percebe, a sua vida está sendo direcionada não mais por você. Você perdeu a direção da sua vida. E quem está direcionando a sua vida são esses sentimentos ruins e emoções, hostis, né? Então, isso aí me levou a É o refletir. motorista Isso. dessa vida, né? Emoções O rumo, né, que está é, dando o rumo, você acha que está tomando as decisões, né? Está aqui feliz, eu estou tomando as decisões. E aí, quando você se depara, não sou eu que estou tomando as decisões por mim, né? E o Quem que está que tu tomando a diz para quem decisão, tá lá? coração magoado. Manda uma mensagem para quem tá lá por Olha, eu conta do diria para as coração. mulheres, para os jovens, principalmente os jovens, né, que estão vivendo. Eu costumo falar que só o fato de ser jovem, você já é bonito. Você já está no lucro, você já é feliz. Então, jovens, Então, guarde os vossos corações, guarda o teu coração. Avalia o teu coração, busca em Deus. O teu relacionamento tem que passar pela aprovação de Deus. Relacionamento, casamento é coisa séria, é importante. Olha, que nós aprendemos aqui que é para toda a vida. Só tem uma forma de a gente desfazer o casamento, é através da morte de um e do outro. Então, você que está aí construindo relações, relacionamentos, pensando no casamento, vigia o teu coração, cuidado com o teu coração, porque do teu coração é que vai jorrar a vida, né? A tua essência. E diria para as mulheres, a mulher sábia, ela cuida do seu coração, né? O homem sábio, ele também cuida do seu coração. Então, que nós possamos aprender com a palavra de Deus e estar cuidando, pastoreando o nosso coração. Acho que o grande recado é pastoreie o seu coração. Sempre. E aí, Valéria Araújo, o que que a gente pode dizer para quem está nos assistindo aqui sobre a gratidão, que é o oposto da murmuração? Bom, quem está reclamando que vai acabar, né? Cutuquem a coordenadoria de mulheres para ter outros momentos, né? Para acontecerem outros momentos como esse. Né? Um momento aqui, acho que é de gratidão, né? Do convite e como as meninas falaram, a gente está aqui num processo de vida cristã que a gente não está num lugar de quem já conseguiu, né? Sim, não como quem já obteve, mas quem está no caminho. Tá A diferença é que esses temas vieram dos nossos corações porque nós já fomos moídos por eles. Então a ideia é assim, olha, pode vir por essas pedrinhas, porque eu já passei o rio e o caminho é seguro. Porque é isso mesmo, né? Então esse tema que eu trouxe é algo que eu fui tratando em mim e já vi a produção de uma mudança gigantesca quando a gente sai de um lugar de reclamar para um lugar de agir e de ter o contentamento em Deus, quando a gente abre mão do controle das coisas. Porque a gente viu, né, que a murmuração é um desejo de controle, né? Como assim o mundo não age da maneira como eu orquestrei, né? Mas quando a gente entende que Deus é Deus e nós não somos Deus, a gente passa a viver nesse contentamento, né? Que é Deus purinho, né? Foi Deus que fez. A gente olha para trás e vê quanto cuidado, quanto amor. Por que eu estava reclamando, né? Que eu não tinha cebola para comer, se eu tinha maná todo dia, providenciado ali por Deus. Então, para quem está em casa, quem não viu ainda um dos episódios, veja. Muito bom estar aqui, reveja, aprenda novamente e comece a pensar também nas suas próprias experiências e como Deus tem tratado o seu coração, como Deus tem feito você mudar em certos aspectos, que você pode ser a próxima aqui, né? Se houver uma continuidade, né? Se houver outras edições. Então, é bom a gente estar se conhecendo, se examinando e vendo como Deus nos transforma, né? Aprendendo a se alegrar, né? Sem orgulho, mas se alegrar, poxa, Deus me tirou de um lugar, me trouxe para um lugar melhor e ainda precisando melhorar em vários aspectos, né? Então fica aqui, gratidão, né? Gratidão não, muito obrigada. Eu me sinto obrigada de agradecer a vocês nesse vínculo, né? A gente cria vínculo, a gente trocou aqui
posições íntimas, né? São as nossas vidas, porque quando a gente fala do coração genericamente, da santidade, a gente está falando da nossa, é o nosso processo de santificação, é o nosso processo de conhecimento do coração, é o nosso desejo de ser mais graça, mais contente em Deus. Então a gente se abriu aqui em rede nacional. E a gente não sabe onde isso vai chegar. A gente perde a noção, né? É igual reality show, né? A gente perde, chega um momento que a gente perde a noção que está sendo filmado, né? Agora, deixa eu ouvir a loira do casamento, né? Então, gente, primeiro agradecer pelo convite, né? Foi muito bom, foi muito edificante, porque, como o Gil estava falando, para a gente falar sobre algo, a gente precisa primeiro se examinar, né? Se analisar. Isso é algo que Deus já vem colocando no meu coração. Como eu falei lá no podcast, eu estou muito longe de ser uma esposa perfeita, né? Mas eu tenho consciência daquilo que eu preciso melhorar, né? Eu tenho consciência de que eu não posso permanecer no erro. Eu tenho consciência daquilo que o meu Senhor manda eu fazer. Que muitas vezes não é aquilo que eu faço, porque, como Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, esse não faço. Já o mal, esse eu estou fazendo, né? Então, assim, para quem está em casa, eu diria, né? Para as solteiras, porque a gente abordou as solteiras também, eu diria, primeiro sejam inteiras, né? Primeiro estejam plenas e realizadas em Cristo. E aí vocês estarão preparadas para casar, né? Casar é só uma das fases da nossa vida, né? Não é, nossa, meu Deus, só vou ser feliz depois que eu casar. Não, você já é feliz e você já é completa em Cristo, porque essa questão da nossa completude nós só encontramos em Deus, né? E precisa Se você ser. não experimentar isso, você vai ter dificuldade, inclusive no casamento. Com Porque certeza. você vai depositar no outro. A esperança da sua felicidade e você não vai encontrar. Criando uma Né? dependência emocional, né? Exatamente. Que é perigosa, né? Exatamente. Para as Destrutiva para as mulheres, nossas né, vidas. dentro do casamento, para nós mulheres, eu diria, né, busquemos ser leves. Às vezes nós somos muito intensas com tudo, né, e acabamos nos tornando murmuradoras, e a Bíblia fala que é melhor morar no deserto do que com uma mulher que reclama o dia inteiro. Né? Para ver quão ruim é, né? Quão intragáveis nós nos tornamos, né? Nós não queremos que os nossos maridos vão morar no deserto, então a gente precisa se conscientizar, né? Hoje de manhã aconteceu isso comigo, antes de vir para cá, gente. Tipo assim, faltou pão, aí eu digo, vou comprar pão. Fui comprar pão, subi, voltei para casa, não tinha leite. Aí eu fiz o quê, gente? Eu reclamei, falei, não vou mais comprar esse leite. Fui descer, fui comprar pão, não vou mais comprar o leite. Aí eu me peguei reclamando, falei assim, meu Deus, por que eu tô reclamando? Graças a Deus que eu tenho como comprar o leite, graças a Deus que eu posso ir caminhando lá até novo, graças a Deus que eu posso, né? Mas antes de eu ir, eu fui. Eu reclamei. Pra que eu reclamei? Se eu já ia, eu não devia ter reclamado. Mas eu reclamei. É porque a gente faz, mas a gente reclama. Então, sejam leves. Né? Para os maridos, eu diria, maridos, Deus deixou um ordenamento para os maridos. Amai as vossas mulheres. Isso não é apenas um sentimento. Amar é uma ordem de Deus. Se fosse algo intuitivo, né? A gente não precisava da ordem. Não é algo intuitivo. Amar é algo que, tipo assim, eu amo esta mulher, porque é uma ordem. Decidir fazer. É uma ordem do meu Deus amar esta mulher. Então, ainda que ela esteja intragável, a ame. Talvez ela melhore, né? Você amando essa mulher. E é isso, na gente, TPM, né? né? E é lembrar Na sempre TPM. que o nosso casamento, ele é um processo de santificação mesmo, né? E a gente tentar encontrar nos desafios do casamento uma forma de nos tornarmos mais parecidas com o nosso Deus. Agora eu quero ouvir ela, meu braço, a minha companheira, a minha parceira de tantos diálogos que culminaram nesses momentos. São 5 semanas aí, ela muito afinco, com um coração dedicado, com um coração disponível e cheia de ideias. E um presente que Deus me deu agora em 2024, né? E aí eu quero deixar a fala para ela, que é a nossa Ariel, né? A nossa princess. Sim, eu deixo essa fala aqui para você, para eu poder depois encerrar. Dizer o quê, né? Já disse tantas coisas. Bom, eu quero só agradecer realmente a oportunidade, primeiramente, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus que habita em meu coração, no coração de vocês, e que nos instrui segundo a sua vontade, seus desígnios.
o meu agradecimento é primeiramente a isso, a misericórdia e a graça de Deus, que me permite, mesmo imperfeita, e miserável, poder fazer alguma coisa, contribuir com o ministério que é do Senhor, e que eu me coloco como operária, né, do Senhor, né, nessa situação. Então, e dizer, né, que os 4 temas muito especiais, né, e coordenados pelo Senhor Jesus, né, eles falaram muito ao meu coração, e eu poderia derramar aqui palavras a cada uma de gratidão, especificamente, mas isso eu já faço pessoalmente a vocês, né, mas eu gostaria de agradecer, Gil, pelo carinho, por sempre estar disposta, Vera, essa minha querida amiga, né, presente de Deus também na minha vida, Valéria, companheira sempre, né, nunca diz não a nada, a Daça, nunca eu, a Daça também sempre pronta, né, todas as vezes que precisa de a Daça, essa mulher maravilhosa, ela sempre está dizendo, então, gente, o que eu tenho para fazer é agradecer, e agora agradecer a quem? Agradecer a Grazi, né, por acreditar e apostar. Eu estou emocionada. Deus te abençoe. Continue te abençoando. Oh, meu Deus, não me faz chorar, que eu nem sei a qualidade do rímel que passaram em mim. Eu nem sei, né? Mas nós encerramos essa primeira temporada porque foram muitos pedidos e certamente a segunda temporada virá. Eu tenho um coração extremamente grato a Deus por ouvir as minhas orações. E quando eu digo para Ele, eu quero realizar o teu sonho aonde eu estou, mas eu preciso de condições, eu preciso de estratégia e eu preciso de pessoas. E Ele vai levantando pessoas e, como eu já disse, Sinara é um presente, né, em 2024. Iniciei 2024 com esse presente, dividindo meus pensamentos, muitas vezes minhas angústias, e ela disse, eu tenho uma ideia, eu tenho um ponto, e quem me conhece sabe que eu sou a mulher de encorajar, de impulsionar e de acreditar, né, no desenvolvimento feminino, né, e assim, eu amo ver mulheres voarem, e acreditar no que elas têm no coração e fazer isso dar certo. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, mas ele foi plantado dentro desse coração, do coração de Sinara. Deus já tinha me trazido isso à mente anteriormente, mas eu ficava procurando quem vai ter a ousadia de realizar isso comigo. E ele me trouxe Sinara. E eu disse, nós vamos realizar daqui a tantas semanas. E isso aqui aconteceu. Mas isso aqui está acontecendo porque cada uma de nós aprendemos, crescemos, né, formamos vínculo, fortalecemos relações. Cada uma de vocês edificou a minha vida de uma forma magnífica com cada episódio. E eu quero, mesmo com o estender do tempo, eu sei que você ainda está aí, porque mulher adora uma coisinha, né? Eu quero realmente agradecer também a nossa congregação, a Igreja Batista do Olho d'Água, que acredita sempre nos nossos projetos, por mais ousados que pareçam inicialmente, ao pastor Gedaías, ao pastor Flávio, a Alexandra, o nosso suporte, e toda a equipe de comunicação, Alex, né, Tiago Alex, toda a equipe de comunicação que, mesmo com tantas atividades, nos deram o suporte necessário para que tudo isso acontecesse. Sem esquecer desse espaço, a Lena, que nos abraçou e cuidou de nós para que tudo isso aqui pudesse acontecer. Agora eu quero fazer um convite. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início